No silêncio profundo, onde o tempo parece dançar em um ritmo próprio, uma sinfonia invisível começa a ser orquestrada. É um despertar tão sutil que a maioria de nós jamais perceberá os acordes iniciais, os primeiros compassos de uma melodia que se estenderá por toda uma vida. O que significa, afinal, vida nova? E quais são seus primeiros sinais? Aqueles que anunciam o início de uma jornada extraordinária, repleta de descobertas e milagres silenciosos? Imagine por um instante um mundo em miniatura, um universo particular em formação, onde cada célula é um artesão e cada batida um verso de um poema ainda não escrito. Poucos se dão conta de que, neste exato momento, dentro de milhões de lares, uma das maiores transformações da existência humana está em pleno curso, muitas vezes sem qualquer aviso prévio ao mundo exterior. É um processo que redefine a própria essência do que entendemos por começo. Há uma escala de tempo que rege essa metamorfose, um período crucial que marca a transição do invisível para o tangível, do potencial para a realidade. Falamos de 16 semanas. Um número que, à primeira vista, pode parecer apenas mais um marco no calendário, mas que esconde uma revolução biológica e emocional de proporções épicas. É um ponto de virada, um limiar onde o que era apenas uma promessa começa a se manifestar em movimentos, em toques, em uma dança primordial que ecoa a própria pulsação da vida. Essa transformação interna é tão profunda quanto invisível. Ela acontece no abrigo de um santuário biológico, o útero, um espaço que é, ao mesmo tempo, protetor e palco para o mais complexo espetáculo da natureza. Lá dentro, a vida se molda, se organiza e se prepara para o grande encontro com o mundo. Os primeiros movimentos, embora imperceptíveis para muitos, são a prova irrefutável de que a vida não apenas existe, mas está ativa, explorando seus limites, ensaiando seus primeiros passos no palco da existência. Desde a concepção, o processo é uma maravilha de precisão e complexidade. A união de duas células, o óvulo e o espermatozoide, dá origem a um zigoto, uma única célula que carrega consigo as instruções para construir um ser humano completo. Em poucas horas, essa célula começa a se dividir, num ritmo frenético e orquestrado, formando uma mórula, depois um blastotisto. É uma explosão de vida em miniatura, uma corrida contra o tempo, onde cada divisão celular é um passo adiante na construção de um novo indivíduo. A fase embrionária, que se estende até a 8ª semana, é um período de intensa diferenciação. É quando os órgãos e sistemas começam a se formar, num ritmo acelerado e surpreendente. O coração, uma pequena bomba pulsante, começa a bater por volta da 3ª semana. O tubo neural, precursor do cérebro e da medula espinhal, se fecha. Os rudimentos dos membros, olhos e ouvidos aparecem. É um período de vulnerabilidade extrema, mas também de uma resiliência incrível, onde a arquitetura fundamental do corpo humano é estabelecida. A partir da 9ª semana, o embrião é oficialmente chamado de feto. O foco agora é no crescimento e na maturação dos órgãos já formados. O útero, esse ambiente complexo e protetor, fornece tudo o que o feto precisa: nutrição, oxigênio e um escudo contra o mundo exterior. É um ecossistema perfeito, onde a vida se desenvolve em total harmonia, seguindo um plano genético intrincado e belíssimo. Cada gene, cada molécula, contribui para a formação de um indivíduo único, com suas próprias características e sua própria história. A individualidade não começa no nascimento, mas muito antes, nas primeiras divisões celulares, nos primeiros sinais da vida que pulsa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. No útero, esse ambiente complexo e protetor, a vida se desenvolve em total harmonia, seguindo um plano genético intrincado e belíssimo. Cada gene, cada molécula, contribui para a formação de um indivíduo único, com suas próprias características e sua própria história. A individualidade não começa no nascimento, mas muito antes,
nas primeiras divisões celulares, nos primeiros sinais da vida que pulsa. A jornada da concepção, até as primeiras semanas, é um espetáculo de biologia secreta, onde processos microscópicos culminam na formação de um ser humano com potencial ilimitado. Daquele zigoto inicial, uma única célula carregada de promessas, o desenvolvimento avança com uma precisão assombrosa. A proliferação celular é apenas o começo. A verdadeira magia reside na diferenciação, onde células idênticas se transformam em tecidos e órgãos distintos, cada um com uma função específica e vital. Pouco depois da implantação no útero, o embrião começa a formar as 3 camadas germinativas primárias: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Cada uma dessas camadas é responsável por dar origem a diferentes partes do corpo. O ectoderma, por exemplo, forma a pele, o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos. É a partir dele que o cérebro complexo e a medula espinhal começam a se desenvolver, lançando as bases para a percepção e o movimento. O mesoderma dá origem aos músculos, ossos, coração e vasos sanguíneos, enquanto o endoderma forma o revestimento dos órgãos internos, como pulmões e intestino. É fascinante pensar que, nas primeiras 8 semanas, o embrião, que começa menor que um grão de arroz, desenvolve os rudimentos de todos os seus principais órgãos e sistemas. O coração, que já está batendo vigorosamente, bombeia sangue através de um sistema circulatório em formação. Os rins começam a se desenvolver, e mesmo os pulmões, embora ainda não funcionais para a respiração, estão se preparando para sua função vital após o nascimento. É um período de esboço corporal, onde a planta baixa de um ser humano completo é meticulosamente desenhada e construída. A transição para a fase fetal, a partir da 9ª semana, marca uma mudança no foco do desenvolvimento, de formação para crescimento e maturação. O feto, agora com traços mais definidos, começa a refinar o que foi construído. Os ossos, que antes eram cartilaginosos, iniciam o processo de ossificação. Os músculos, já presentes, começam a se fortalecer e a se organizar em grupos funcionais. Os nervos se estendem e se conectam, estabelecendo as vias de comunicação que permitirão ao feto interagir com seu ambiente interno. O útero, longe de ser um receptáculo passivo, é um ambiente dinâmico e responsivo. Ele filtra nutrientes, regula a temperatura e protege o feto de choques externos. O líquido amniótico, que envolve o feto, oferece um amortecimento essencial, permitindo liberdade de movimento e protegendo contra compressões. É um microambiente cuidadosamente calibrado que suporta cada etapa do crescimento. A placenta, um órgão temporário, mas de importância monumental, atua como uma interface vital, facilitando a troca de nutrientes, oxigênio e resíduos entre a mãe e o feto, garantindo que o desenvolvimento progrida sem interrupções. A individualidade genética, determinada no momento da concepção, começa a se manifestar em detalhes sutis. Embora o feto ainda seja minúsculo, sua composição genética única já o distingue de qualquer outro ser humano. Essa individualidade se expressa não apenas em características físicas futuras, como cor dos olhos ou cabelo, mas também no ritmo e na especificidade de seu desenvolvimento. Cada feto segue um cronograma geral, mas com variações que refletem sua própria constituição genética. O que acontece nessas primeiras semanas é a fundação para tudo o que virá. É um período de intensa atividade biológica, onde a vida se organiza a partir do nada aparente, transformando um punhado de células em um organismo complexo e funcional. É um testemunho da incrível inteligência da natureza, um processo que ocorre silenciosamente, mas com uma precisão e uma beleza que desafiam a compreensão. A mãe, muitas vezes, sem ainda perceber a magnitude do que está acontecendo dentro dela, é a guardiã desse milagre em formação, proporcionando o santuário onde essa biologia secreta
desdobra seus mistérios. E é nesse cenário de desenvolvimento acelerado e formação meticulosa que nos aproximamos das 16 semanas. Um marco que, embora ainda não visível ou palpável para o mundo exterior, representa uma revolução interna, um prelúdio para os primeiros sinais tangíveis de que a vida, em sua forma mais nova e vibrante, está pronta para se fazer sentir. Agora chegamos a um ponto de virada, um marco invisível, mas de importância colossal, as 16 semanas. É neste estágio que o desenvolvimento do feto atinge uma fase verdadeiramente espetacular no que diz respeito ao movimento. Até então, os movimentos eram predominantemente reflexos, contrações musculares isoladas ou espasmos involuntários, que não tinham um propósito coordenado. Mas, por volta da 16ª semana, algo mágico começa a acontecer. A maturação do sistema nervoso e o fortalecimento da musculatura se unem para permitir movimentos mais deliberados e complexos. Imagine um maestro afinando sua orquestra. O sistema nervoso, especialmente o cérebro em desenvolvimento, é o maestro que começa a enviar sinais mais precisos e organizados para os músculos. As conexões neurais, que antes eram rudimentares, agora se ramificam e se fortalecem, criando vias de comunicação mais eficientes. Os músculos, que já estavam presentes, ganham massa e força, tornando-se capazes de responder a esses comandos cerebrais com maior potência e coordenação. O feto, que antes se movia de forma mais passiva ou por reflexos primários, agora tem a capacidade de iniciar seus próprios movimentos. A diferença entre os movimentos reflexos dos estágios iniciais e os movimentos que surgem por volta das 16 semanas é como comparar um tremor involuntário com um aceno consciente. Os primeiros são respostas automáticas a estímulos internos ou externos, sem o envolvimento de uma intenção. Já os segundos, embora ainda não sejam totalmente voluntários no sentido adulto, são gerados pelo próprio feto, fruto de um sistema nervoso mais maduro. Ele começa a esticar, chutar, virar e até mesmo dançar dentro do útero, explorando seu pequeno universo. É um período de intensa exploração motora. O feto está descobrindo os limites do seu corpo e do seu ambiente. Ele toca o próprio rosto, chupa o polegar, empurra as paredes do útero. Esses movimentos são cruciais para o desenvolvimento sensorial e motor. Cada estiramento, cada chute, cada giro contribui para o fortalecimento dos músculos e para aprimorar a coordenação entre o cérebro e o corpo. É como um treinamento intensivo para a vida fora do útero, onde cada gesto será fundamental para a sobrevivência e a interação com o mundo. O mais fascinante, e talvez um dos fatos mais surpreendentes sobre esse estágio, é que a mãe, na maioria dos casos, ainda não sente esses movimentos. Embora o feto esteja se movendo ativamente, ele ainda é relativamente pequeno, por volta de 11 a 12 centímetros de comprimento, e pesando cerca de 100 gramas, o tamanho de um abacate. Seus movimentos, embora vigorosos para ele, são suaves demais para serem percebidos pela mãe através das camadas de tecido uterino e abdominal. É como se o feto estivesse praticando em segredo, preparando-se para sua grande estreia. Para ilustrar a escala, imagine um pequeno nadador em uma piscina espaçosa. Ele tem muito espaço para se mover, para se esticar e para experimentar, e a água amortece seus movimentos, tornando-os imperceptíveis do lado de fora. O útero é esse vasto oceano em miniatura, e o feto é o pequeno explorador que começa a desvendar as capacidades do seu próprio corpo. Se pudéssemos espiar com a clareza de um ultrassom de alta definição, veríamos uma atividade constante, um espetáculo de flexões, alongamentos e pequenos saltos. É importante notar que, embora a mãe não sinta, esses movimentos já são um sinal claro de vitalidade e desenvolvimento saudável. A ausência de movimentos por volta das 16 semanas em uma ultrassonografia seria motivo de preocupação, mas sua presença indica que o sistema nervoso e muscular
estão progredindo como deveriam. É a prova silenciosa de que a vida dentro do útero está pulsando com energia e propósito. Este marco das 16 semanas é, portanto, um divisor de águas. Não é o momento em que a vida começa. Ela começou muito antes, mas é o momento em que a vida se torna mais ativa e autônoma em seus movimentos. É a transição de um ser que reage para um ser que age, que explora, que se prepara. É o prelúdio para a percepção, para o vínculo e para a comunicação que se intensificarão nas semanas seguintes, quando esses movimentos, antes invisíveis, finalmente se farão sentir. A natureza, em sua sabedoria infinita, prepara o palco para o próximo grande capítulo dessa jornada extraordinária. Agora, a jornada silenciosa e interna do feto encontra um novo limiar, um ponto de conexão que transcende a biologia e adentra o reino da experiência. Após semanas de movimentos vigorosos e descobertas motoras que permaneciam um segredo entre o feto e seu universo aquático, chega o momento em que a mãe finalmente começa a sentir. Essa transição da teoria biológica para a percepção vívida é um dos marcos mais emocionantes da gravidez. É o fenômeno conhecido como quickening, ou, de forma mais poética e descritiva, o borboletear. Imagine a surpresa e a emoção quando, de repente, uma sensação nova e indescritível percorre o ventre. Não é uma dor, não é um espasmo muscular comum, nem mesmo a movimentação intestinal. É algo diferente, sutil, mas inconfundível. Muitas mães descrevem-na como um leve formigamento, um roçar delicado, como se uma borboleta batesse as asas gentilmente dentro delas. Outras sentem como pequenas bolhas de ar estourando ou um peixinho nadando. Essa primeira percepção é um momento de pura magia, um lembrete tangível de que há uma vida crescendo e se desenvolvendo ativamente ali dentro. É fascinante como essa percepção varia de mãe para mãe. Algumas, especialmente aquelas que já experimentaram uma gravidez antes, podem identificar esses primeiros sinais mais cedo, por volta da 16ª semana, devido à sua experiência e maior sensibilidade. Para as mães de primeira viagem, pode levar um pouco mais de tempo, talvez até a 0ª semana, para que consigam decifrar essas novas sensações. A localização da placenta também pode influenciar. Uma placenta anterior, localizada na parte frontal do útero, pode amortecer os movimentos, tornando-os mais difíceis de sentir inicialmente. Mas, independentemente do momento exato, a chegada do borboletear é um divisor de águas emocional. Até então, a gravidez podia parecer uma experiência um tanto abstrata, uma série de sintomas físicos acompanhada pela expectativa. Com os primeiros movimentos, o feto deixa de ser uma ideia para se tornar uma presença, um ser que interage, que se manifesta. É como se uma voz silenciosa se fizesse ouvir pela primeira vez, estabelecendo uma comunicação primária e visceral entre a mãe e o feto. A partir desse instante, a conexão emocional se aprofunda de uma maneira extraordinária. A mãe começa a se sentir menos sozinha em sua jornada, percebendo que não está apenas carregando uma vida, mas sim compartilhando um espaço e uma experiência com um pequeno ser. Cada movimento se torna um lembrete constante da vida que pulsa dentro dela, uma promessa do futuro. É um vínculo que se fortalece a cada chute, a cada virada, a cada dança do feto. Depoimentos de mães ao redor do mundo ecoam essa emoção. Lembro-me da primeira vez, conta Ana, com um brilho nos olhos. Estava sentada lendo um livro e de repente senti um pop, suave como uma bolha estourando. Parei de respirar por um segundo, esperei e senti de novo. Naquele momento soube que era ele. Não era mais só eu, éramos nós dois. Para Sofia, a experiência foi semelhante. Era como uma borboleta batendo as asas. Eu ri, chorei, tudo ao mesmo tempo. Era já a prova de que meu bebê estava ali, vivo e se comunicando comigo. Esses momentos, embora sutis, são intensamente pessoais e transformadores. Eles marcam o início de um diálogo silencioso,
mas profundo, que continuará por toda a gravidez. Esse borboletear não é apenas uma sensação, é o início de um reconhecimento mútuo. A mãe começa a desenvolver uma consciência mais aguçada dos padrões de movimento do feto, aprendendo a distinguir entre um sobressalto e um estiramento, um soluço e um chute. Essa interação precoce é fundamental para a formação do apego materno, construindo as bases para o vínculo que se fortalecerá exponencialmente após o nascimento. É a primeira melodia de uma canção de amor que será cantada na vida de cada um. A partir desse ponto, o feto deixa de ser um mistério, para se tornar um participante ativo na história que está sendo escrita. Além do útero, a dança incessante do feto não é apenas uma demonstração de vitalidade, mas um componente crucial para o seu desenvolvimento integral. Os movimentos fetais, desde os primeiros tremores quase imperceptíveis até os chutes vigorosos, desempenham um papel fundamental na arquitetura do cérebro e na preparação para a vida fora do ambiente aquático. Cada flexão, cada alongamento, cada giro contribui para a formação de conexões neurais complexas, moldando a mente que um dia explorará o mundo. A relação entre a atividade física no útero e o desenvolvimento cerebral é um campo fascinante de estudo. Os movimentos não são aleatórios. Eles são ensaios essenciais. O feto está, na verdade, praticando a coordenação motora que será vital para engatinhar, andar e manipular objetos após o nascimento. É como um atleta em treinamento intensivo, fortalecendo músculos e aprimorando reflexos, mas tudo isso em um palco muito menor e mais protegido. A repetição desses movimentos ajuda a mielinizar as fibras nervosas, um processo que aumenta a velocidade e a eficiência das transmissões neurais, pavimentando o caminho para habilidades motoras mais sofisticadas. Um fato curioso e de extrema importância é que o feto pratica reflexos essenciais para a sobrevivência fora do útero. O reflexo de sucção, por exemplo, é exercitado repetidamente, muitas vezes visível em ultrassonografias, onde o feto aparece chupando o polegar. Esse é um mecanismo vital para a alimentação e, consequentemente, para a sobrevivência do recém-nascido. Da mesma forma, os movimentos de deglutição, a prática de inalar e exalar líquido amniótico, simulando a respiração, são ensaios cruciais para a função pulmonar. Esses comportamentos antecipatórios são uma prova da incrível programação biológica que prepara o indivíduo para a autonomia. Estudos sobre a importância do ambiente uterino para o desenvolvimento neurológico têm revelado que fatores como o estresse materno, a nutrição e até mesmo a exposição a toxinas podem influenciar a qualidade e a frequência dos movimentos fetais e, por extensão, o desenvolvimento cerebral. Um ambiente uterino saudável e estimulante, onde o feto tem espaço e condições para explorar seus movimentos, está diretamente associado a um melhor desenvolvimento neurológico e motor pós-nascimento. Isso sublinha a profunda interconexão entre a mãe e o feto, onde o bem-estar de um impacta diretamente o do outro. A cada movimento, o feto não está apenas desenvolvendo músculos e nervos, ele está também, de certa forma, esboçando os primeiros traços de sua personalidade futura. Embora pareça uma afirmação audaciosa, a pesquisa sugere que a atividade fetal pode ser um preditor de temperamento. Fetos mais ativos no útero, por exemplo, tendem a ser mais exploradores e responsivos após o nascimento. Os padrões de sono e vigília, os momentos de agitação e de calma são observações que, para muitos pais, ressoam com o comportamento de seus filhos nos primeiros anos de vida. Essa conexão dos movimentos com a formação da personalidade futura é um dos aspectos mais misteriosos e cativantes do desenvolvimento pré-natal. Não se trata de determinismo, mas de tendências, de predisposições que começam a ser forjadas nesse ambiente intrauterino. O feto aprende sobre o espaço, sobre o toque, sobre a resposta do seu próprio corpo. Ele está construindo um mapa sensorial e motor
que será a base para todas as suas interações futuras com o mundo. Assim, os movimentos do feto são muito mais do que simples espasmos. São mensagens, são exercícios, são os primeiros passos em direção à individualidade. São a prova de que a vida, mesmo em seus estágios mais incipientes, é dinâmica, adaptativa e incrivelmente intencional. O útero, longe de ser apenas um recipiente passivo, é uma escola, um laboratório onde a complexidade humana é cuidadosamente orquestrada, movimento por movimento, preparando um ser único para o seu grande debut no mundo. A cada pequeno chute, a cada suave virada, o feto está escrevendo os primeiros capítulos de sua história. Uma narrativa que será lida e interpretada pela mãe, e, eventualmente, por si mesmo. Os movimentos do feto, compreendidos em sua totalidade, formam o legado mais fundamental para a saúde e o bem-estar contínuos. Longe de serem meros acasos, eles representam os primeiros indicadores vitais de que o desenvolvimento está progredindo conforme o esperado. A frequência e a intensidade desses movimentos são monitoradas de perto por profissionais de saúde, transformando-se em uma linguagem silenciosa, mas poderosa, entre o feto e o mundo exterior. Uma diminuição acentuada ou uma ausência prolongada pode ser um sinal de alerta, indicando a necessidade de uma investigação mais aprofundada. É a primeira forma de comunicação do feto, um pedido de atenção, uma declaração de sua vitalidade. A monitorização dos movimentos fetais, que a mãe aprende a realizar em casa a partir de certo ponto da gestação, é uma ferramenta inestimável. Ela não apenas empodera a mãe, tornando-a uma participante ativa na vigilância da saúde de seu filho, mas também fortalece o vínculo, transformando cada pequeno chute em uma confirmação de vida e bem-estar. Essa prática, conhecida como contagem de chutes, é uma das formas mais simples e eficazes de rastrear a saúde fetal, permitindo uma intervenção rápida caso algo pareça fora do comum. É um elo invisível, mas tangível, que conecta a mãe ao seu feto, um diálogo sem palavras, mas repleto de significado. A evolução dos movimentos ao longo da gestação é um espetáculo à parte. Se nas 16 semanas os movimentos são sutis, quase como bolhas ou borboletas, à medida que o tempo avança, eles se tornam mais definidos, mais fortes e, por vezes, até visíveis na barriga da mãe. O feto cresce, seus músculos se fortalecem e o espaço dentro do útero se torna mais restrito, intensificando a percepção de seus movimentos. Há uma coreografia intrincada de flexões, estiramentos, giros e até soluços, cada um contribuindo para o desenvolvimento físico e neurológico. Essa progressão não é apenas um sinal de crescimento, mas também de maturação dos sistemas nervoso e muscular, preparando o corpo para o desafio do nascimento e da vida extrauterina. Os movimentos são, em sua essência, a primeira forma de comunicação. Antes mesmo das palavras, antes do choro, o feto já se expressa através do seu corpo. Um movimento vigoroso pode indicar desconforto ou uma resposta a um estímulo externo, como um som alto ou uma mudança de posição da mãe. Um período de calma pode significar sono profundo. É uma linguagem primitiva, mas eficaz, que a mãe aprende a decifrar com o tempo, construindo uma compreensão intuitiva das necessidades e do estado de seu feto. Essa comunicação pré-verbal estabelece as bases para a interação futura, criando um canal de entendimento que transcende o verbal. Historicamente, a percepção da vida fetal e de seus movimentos variou imensamente entre diferentes culturas e épocas. Em algumas sociedades antigas, o primeiro movimento sentido pela mãe era considerado o momento em que a alma entrava no corpo, marcando o início da vida humana propriamente dita. Em outras, era um sinal de bênção divina, um presságio de um futuro próspero. A ciência moderna, por sua vez, transformou essa percepção, revelando a complexidade biológica por trás de cada movimento, mas sem diminuir o profundo significado cultural e emocional que eles carregam.
Os movimentos fetais atravessam o tempo e as culturas como um símbolo universal de vida, esperança e a promessa de um novo começo. Essas primeiras manifestações de vida não são apenas marcos biológicos, são também pilares emocionais que sustentam a jornada da maternidade. Eles transformam a abstração de uma gravidez em uma realidade palpável, forjando uma conexão que é, ao mesmo tempo, primitiva e profundamente sofisticada. O legado dos primeiros movimentos reside não apenas na sua capacidade de indicar saúde, mas também na sua habilidade de tecer os fios do amor e do apego, preparando o cenário para a chegada de um novo ser ao mundo. Eles são a prova de que a vida, em sua forma mais incipiente, já é uma força ativa, comunicativa e cheia de propósito. A cada movimento, o feto está, de fato, escrevendo sua própria história, uma narrativa de crescimento, desenvolvimento e preparação para o grande palco da vida. E a mãe, como a primeira e mais atenta leitora, interpreta cada gesto, cada virada, cada chute, como capítulos de um livro que mal começou a ser desvendado. Essa dança interna, essa sinfonia de movimentos, é a base sobre a qual toda uma vida será construída, um testemunho da incrível engenhosidade da natureza e da maravilha do desenvolvimento humano. Desde a fusão microscópica, que deu origem à primeira célula, até os borboleteares sutis que anunciam a presença de uma nova vida, a jornada que percorremos juntos é um testemunho da complexidade e da maravilha do desenvolvimento humano. Vimos como a percepção materna, o famoso quickening, transcende a barreira física, tecendo os primeiros fios de uma conexão emocional profunda, transformando a abstração da gravidez em uma realidade palpável e vibrante. Descobrimos que os movimentos do feto não são apenas indicadores de vitalidade, mas também arquitetos do desenvolvimento cognitivo e motor, moldando as primeiras tendências da personalidade e preparando o cérebro para a complexidade da vida pós-nascimento. E, finalmente, exploramos o legado desses primeiros movimentos, sua importância como linguagem de comunicação e como balizadores da saúde fetal, um diálogo silencioso que forja um vínculo inquebrável entre a mãe e o feto. A cada etapa, a cada descoberta, somos lembrados da engenhosidade da natureza e da profundidade do mistério que é o início da vida. A complexidade de um ser humano se desdobra em um ritmo que, embora invisível a olho nu, é de uma precisão assombrosa. A dança do feto dentro do útero é uma sinfonia de crescimento, aprendizado e adaptação, um prelúdio para a grandiosa ópera que será a vida. Para você, que nos acompanhou nesta jornada, talvez esta exploração ressoe de maneiras diferentes. Talvez você se lembre dos seus próprios primeiros movimentos com seus filhos, ou talvez esteja vivenciando-os agora. Ou quem sabe, você esteja refletindo sobre o milagre da sua própria existência, pensando nos primeiros movimentos que sua mãe sentiu, anunciando a sua chegada ao mundo. Essa experiência universal, embora profundamente pessoal, conecta-nos a todos, lembrando-nos da fragilidade e da resiliência da vida. Encorajamos você a apreciar